Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. É um prazer poder estar mais uma vez me comunicando com os irmãos através deste vídeo, com o propósito de compartilhar com os queridos a palavra de Deus. Nesta noite em especial, só para lembrar os irmãos, estamos comemorando 22 anos de fundação como igreja local. E somos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido nesses anos todos, e que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre nós, nos proporcionando ainda, se for a sua vontade, e se Ele não voltar antes, muitos anos debaixo da sua graça, e cumprindo o propósito que o Senhor determinou para nós como igreja. Eu gostaria de ler um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e no versículo de número 9, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos, temos procurado nesses dias de confinamento, de reclusão, né? Esses dias tão diferentes dos dias que vimos tendo até então, desde que se iniciou essa pandemia no mundo inteiro e como aqui no Brasil também, né? Dizer para os irmãos que, sinceramente falando, irmãos, eu receio, observando assim o cenário e conversando com algumas pessoas, eu receio que nesses dias nós, ou pelo menos muitos de nós, estejam sendo induzidos a perderem de vista a sua real identidade. E nós estejamos sendo induzidos a perdermos de vista a nossa identidade. Quando eu falo identidade, eu falo de quem somos, né? De quem somos. Identidade como igreja. Poderemos passar por momentos difíceis, quem sabe, se for da permissão de Deus, momentos até mais difíceis, mas jamais podemos perder a nossa identidade. Jamais podemos perder de vista a consciência de quem somos, né? Quem somos nós? Eu acredito que o assombro, né, do cenário atual, quer seja da epidemia ou da pandemia, o contexto econômico, contexto político, parece, pelo menos a mim parece, estar furtando, né, das pessoas a alegria e o ânimo. E eu concordo com os irmãos e entendo que até de certa forma isso é compreensível, né? Isso é compreensível, mas eu também, por outro lado, entendo que muito embora tudo isso possa de alguma maneira nos assustar, jamais deverá nos paralisar, né? Muito embora tudo isso tente a nos intimidar, jamais deverá nos imobilizar, né? Principalmente se permanecer dentro de nós essa clara consciência da nossa real identidade, né? Essa consciência de que quem somos nós, né? Então eu insisto, né? Não podemos perder de vista, em meio a tudo isso que estamos vivendo, né? De termos a certeza de que quem somos nós. Isso sempre tem que vir com a gente, essa consciência, né? Diante de tal questionamento, claro que se os irmãos prestaram um pouquinho de atenção no texto que nós introduzimos, né, nesta noite a palavra, os irmãos prontamente, ou boa parte dos irmãos prontamente vão responder: bom, nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o povo salvo, né, que vai morar no céu. E é verdade, né? Em grande parte isso revela, né, a nossa identidade, mas nós não podemos jamais esquecer de que atrelada a essa nossa identidade está também a nossa vocação. O que quero dizer com isso?
somos igreja para o quê? Existe um propósito de Deus na igreja, né? Existe certamente um propósito, ou propósitos de Deus em nós, na condição de igreja, enquanto estamos nesse mundo, né? Claro, Deus nos vocacionou, nos chamou para uma viva esperança, Deus nos chamou, nos vocacionou para uma grande salvação, nós temos a eternidade prometida por Deus, mas enquanto estamos aqui neste mundo, Deus tem um propósito na igreja, né? E isso, de certa forma, faz parte da sua identidade. Você perceberá que o propósito está, né, o propósito de Deus, a nossa vocação está muito intimamente ligada com a nossa identidade. E sendo assim, eu gostaria, portanto, de falar de dois aspectos fundamentais da nossa vocação, né? Torno a dizer, ligados à nossa identidade. Primeiro, nós somos igreja, ou fomos feitos igreja, ou somos chamados, vocacionados para sermos, em primeiro lugar, adoradores de Deus. Deus é adorado no céu, mas Deus é adorado na terra. E quem adora Deus na terra, senão a igreja? Deus deve ser adorado nos céus e na terra. Certamente no céu será adorado pelos anjos, e certamente ele é adorado na terra por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja que está nesse mundo, né? E nós somos adoradores e fomos chamados para sermos adoradores independentemente de onde estejamos, do lugar, independentemente do tempo que estejamos vivendo, o horário, né? Espaço, tempo e circunstância, independentemente do fato de estarem as coisas transcorrendo segundo a nossa vontade, né, ou não. Nós somos adoradores quando tudo está bem. Nós somos adoradores quando tudo está mais ou menos bem. E nós somos adoradores quando tudo aparentemente está mal. Jesus diz que o Pai nos busca, nos procura, entre aspas, né? Ele nos busca para sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, verdadeiramente adorar a Deus, né? Não sermos falsos adoradores, que de alguma forma manifestam uma falsa adoração quando as coisas estão bem ou quando estamos diante de pessoas. A verdadeira adoração, ela é manifestada independentemente das circunstâncias. Jesus Cristo diz em João 4,23, vem a hora, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para seus adoradores. O livro de Jó nos traça um perfil do verdadeiro adorador. Embora estejamos falando de um contexto fora do Novo Testamento, é uma palavra do Velho Testamento, do Antigo Testamento, mas nós seguramente podemos ver em Jó um exemplo clássico do verdadeiro adorador que o adora em qualquer circunstância. Depois dele ter perdido seus filhos, depois dele ter perdido todos os seus bens, Jó, diz a Bíblia, ali no versículo 20, no primeiro capítulo desse livro, ele levanta, ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça e ele se lança em terra e ele adora a Deus. Ele disse, nu saí da minha mãe e nu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um cântico que a gente às vezes canta na igreja, mas durante muito tempo a gente cantava outra época, era muito mais cantado, né? Muito gostoso, muito bem composto. Certamente a pessoa estava inspirada por Deus e certamente tinha isso em seu coração. Quem compôs essa canção que diz, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Nós somos adoradores de Deus. E se somos adoradores de Deus, isso deve ser uma realidade em nossa vida. Em segundo lugar, nós fomos chamados para sermos luz. Estamos nesse mundo. Jesus Cristo disse, enquanto eu estou nesse mundo, eu sou a luz desse mundo. Parece um vazio, né? Como se eu dissesse, sim, Senhor, e quando tu não estiveres mais no mundo?
Jesus diz, vós sois a luz deste mundo. Existe uma passagem interessante em Apocalipse, no capítulo 1, e João está ali, né, em Patmos, na ilha de Patmos, exilado, e de repente ele tem uma visão do Senhor. E ali passa a se desenrolar todo o teor, o conteúdo do livro da revelação. Apocalipse significa revelação. E a primeira coisa, ele vê o Senhor glorificado. Ele vê junto do Senhor 7 candeeiros e junto ele segurando na sua mão 7 estrelas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele declara que os 7 candeeiros são as 7 igrejas para as quais ele haveria de mandar individualmente para cada uma delas uma mensagem, né? Candeeiro, irmãos, tem a função talvez decorativa, mas certamente a grande função do candeeiro é gerar luz, iluminar o ambiente onde ele está, trazer luz aos que estão em casa, né? Jesus, ele nos diz que nós somos a luz deste mundo, né? E eu diria para você que essa luz, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, na minha humilde compreensão, né, entendo que somos luz de duas maneiras neste mundo. Primeiro, através das nossas obras. E é justamente a respeito disso que fala o Senhor Jesus Cristo quando ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele fala claramente que a nossa luz não deve ser escondida, mas ela deve iluminar o mundo, né? E ele diz claramente que a nossa luz, ela é manifestada através das nossas boas obras. A Bíblia também diz que nós fomos regenerados para as boas obras. Então existe uma função, existe um significado nesta salvação. Essa salvação envolve muitas coisas, evidentemente, mas uma das coisas é que Deus, nos convertendo, nos promove, através do seu Espírito, a condição de frutificarmos, de produzirmos boas obras. E segundo o entendimento e segundo a palavra do Senhor, essas boas obras, elas são luz para o mundo, de tal maneira que o mundo olha para as nossas obras e glorifica o Pai que está no céu. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, também diz, né, que nós fomos eleitos, nós fomos predestinados, Deus nos escolheu para sermos santos. O santo aqui tem ligação justamente com essas boas obras. Santidade aqui é testemunho, é vida, né? Estamos num mundo que manifesta a morte através das obras da carne, através do pecado, através da iniquidade. Estamos no mundo e como igreja neste mundo, nós temos o papel a desempenhar de manifestar luz, né, através das nossas boas obras. Em segundo lugar, entendo que a luz que a igreja irradia, ou a luz que a igreja emana, isso sucede através da proclamação do Evangelho, né? Jesus Cristo, a última coisa que ele fala aos discípulos, né? Já na condição de ressurreto, ele chama seus discípulos, que se tornariam os apóstolos, ele diz, olha, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, né? Jesus diz em Mateus que a igreja deveria fazer discípulos por todo o mundo, né? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, né? Então Deus confiou à igreja esse papel de evangelização, ou seja, um dos propósitos de Deus na igreja é que a igreja proclame o seu evangelho. Isso não compete a ninguém, a não ser a igreja, nem aos anjos. Nem aos anjos compete a proclamação do evangelho. A igreja. Quando um certo homem ali nas proximidades de Israel, Cornélios, né, ele precisava ouvir a mensagem. Ali mesmo em Israel, ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho.
Ele era uma pessoa que, de certa forma, ele tinha um temor de Deus, ele fazia suas orações, né? E um anjo vem a ele e lhe diz, e lhe orienta a que ele deve mandar buscar Pedro, que estava numa cidade próxima, para ouvir o Evangelho. Não competia ao anjo proclamar o Evangelho. A proclamação do Evangelho, ela é desempenhada pela igreja e por mais ninguém. Por isso, nesse texto que nós introduzimos, nesta noite, nós falamos que o propósito de sermos raça eleita, de sermos sacerdócio real, nação santa, o propósito é que nós venhamos a proclamar o poder, as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus vem em nós e tem em nós esse propósito. Deus nos vocaciona para sermos, enquanto igreja, um organismo, né, um corpo evangelizador, de anunciar ao mundo a salvação através da morte de Jesus Cristo. De certa maneira, sim, podemos dizer que existe luz na igreja em desempenhar esse papel. É como alguém que ilumina um caminho que está escuro. E no momento que a igreja apresenta esse caminho, né, para a salvação, no caso do pecador, ela está proporcionando ou emanando, de certa forma, luz. Ela está iluminando este mundo, dizendo, olha, vocês estão perdidos. Vocês estão no caminho errado. Eu vou mostrar para vocês onde é que está o caminho. E aí se dá a exposição, a proclamação do Evangelho. Então, a igreja é luz no sentido de mostrar o caminho da salvação para o perdido. Interessante que no que diz respeito também à evangelização, nós vemos a igreja primitiva, por exemplo, desempenhar esse papel, independentemente também das circunstâncias. Nós não somos adoradores, não devemos ser adoradores somente quando tudo está bem, ou quando tudo está mais ou menos, mas somos adoradores também quando tudo aparentemente está mal. E a mesma situação é quando as coisas vão para nós aparentemente mal, né? Nós não estamos isentados, não nos foi tirado esse papel. Pelo fato de estarmos vivendo momentos difíceis, de estarmos proclamando o Evangelho. Muito pelo contrário, muitas vezes na nossa vida, são nos momentos mais difíceis da nossa vida que se abrem oportunidades de falarmos de Jesus. Quantas vezes, irmão, você já no momento adverso da sua vida, né, entendeu claramente, depois de estar diante de alguém, que Deus está lhe abrindo uma oportunidade, uma porta para você anunciar o Evangelho, de uma forma singela para aquela pessoa. E depois você salta de alegria ao perceber que foi usado por Deus, mesmo numa condição de tribulação. A igreja, em Atos dos Apóstolos, depois de uma grande perseguição, ou durante uma grande perseguição, que se deu sobre a igreja de Jerusalém, o embrião da igreja, e por causa, essa perseguição foi justamente logo depois da morte, do martírio de Estevão, né, um homem de Deus, um diácono da igreja, né, e ele foi martirizado, ele foi apedrejado. E logo depois ali se levanta uma grande perseguição contra a igreja. E a igreja sai de Jerusalém. Só ficam ali os apóstolos. Toda a igreja é dispersa, né? É o antivírus corona. O vírus corona aprisiona as pessoas em casa, né? Esse antivírus corona, né, trazido por Deus, essa perseguição faz com que as pessoas saiam, não somente da casa, mas de Jerusalém. E elas são dispersas, né? E por onde iam pregando, proclamando o Evangelho. Jesus Cristo, quando faz o seu convite aos primeiros discípulos, isso deve servir de alerta para nós. Jesus, ele diz assim, olha, Pedro, me segue. Ele podia ter dito, olha, Pedro, me segue, que eu vou te salvar. Ele podia ter dito isso. Me segue, porque você vai herdar a vida eterna. Olha, me segue porque você
Enfim, tantas coisas ele poderia dizer, mas ele disse, ele me segue, porque você vai se tornar um pescador de homens, ou seja, você vai ser um evangelizador, né? Você vai ganhar outras pessoas para o Senhor, para mim, no caso o Senhor estava falando, né? O que quero dizer para os irmãos e o que quero dizer para mim mesmo, né? Porque a palavra, ela também é para mim. Nós não podemos nos esquecer, nós não podemos perder de vista a nossa identidade. O mundo pode passar, seja lá pelo que for, nós continuaremos sendo igreja. Nós não somos igreja, irmãos, quando tudo está bem. Eu vejo às vezes assim, pessoas, né, afastadas da igreja, pessoas que não aparecem na igreja às vezes. Puxa, o que está vendo? Estou triste com tal coisa. Estou ofendido por isso. Estou desanimado. Irmão, você tem orado? Não, nem orar, não tenho orado. Né? Aí daqui a pouco a coisa melhora, a situação adversa passa. E aí, irmão, tudo bem? Glória a Deus, aleluia, estamos firmes. Né? Então me perdoe os irmãos, talvez se eu esteja demonstrando um pouquinho um ar de ironia, mas não é esse não é o propósito, é realmente advertir, né? Que nós somos assim, né? Parece que às vezes nós somos igreja, às vezes não somos igreja. Se somos igreja, irmãos, independentemente das circunstâncias, nós somos adoradores sempre, e nós sempre estaremos dispostos a estar disponíveis para proclamar o Evangelho a quem quer que seja, a aquelas pessoas que o Senhor colocar diante de nós. Hoje nós temos tantas maneiras de evangelizar. Hoje nós temos, a tecnologia nesse sentido nos favorece muito, né? Hoje nós podemos evangelizar centenas de pessoas através de uma mensagem. É verdade que muitos, quando começarem a perceber o teor da mensagem, talvez vão apagar. Nós podemos evangelizar através de canções, através de textos, de testemunhos, através desse equipamentozinho aqui chamado celular, né? Essa tecnologia que Deus concedeu ao homem esse conhecimento e nos tem sido, ou pelo menos está ao nosso dispor. Né? Não venhamos, em hipótese alguma, a nos esquecer, a perder vista a nossa identidade e a nossa vocação. Que o Senhor maravilhoso nos abençoe. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu amado. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, a tua saúde. O Senhor é conosco. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém.